Olá, meus queridos alunos e alunas. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de matemática. Se você não me conhece ainda, eu sou o professor Antônio Paulo e estarei com você aqui nesta aula e vou trazer um tema muito importante. Acompanha. Aula de número 34, objeto de conhecimento, medida de tendência central e de dispersão. Detalhamento, medida de dispersão, amplitude total, variância e desvio padrão e coeficiente de variação. Então, meus queridos alunos, já te falei o que vamos estudar, né? Então, vem comigo para essa aula. Muito bem, meus queridos alunos, vamos aqui dar início na nossa aula e, claro, né? Nós vamos tratar de medida de dispersão. Lembrando, existem dois tipos de medidas que, quando analisamos um conjunto de dados, para analisar um conjunto de dados, existem dois tipos de medidas. São as medidas de tendência central, que você já conhece, já viu isso em outro momento. E nessa aula vamos dar ênfase aqui às medidas de dispersão. Mas o que eu tenho a dizer de início, sobre medidas de dispersão? Olha só o que eu tenho aqui de definição. São parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Quer dizer, de um conjunto de dados, tá bom? Então, medida de dispersão vai isso, ela vai nos dar um parâmetro para que nós possamos aí comparar, tá bom? Esses conjuntos de valores, certo? E aí, alunos, olha só, para tratar desse tema, medida de dispersão, eu vou trazer aqui uma seguinte situação para a gente abordar na nossa aula, tá bom? Olha o que eu vou dizer, olha só. Imagine a seguinte situação. Dois alunos, Laura e Matheus, estão matriculados na mesma turma de matemática e realizaram 3 provas ao longo do semestre. As notas de Laura foram 6, 7 e 8, enquanto as notas do Matheus foi 4, 7 e 10. Olha só. Qual aluno apresentou o melhor rendimento? E aí, o que você acha, hein? Ah, professor, fica fácil para saber quem teve melhor rendimento, né? É só a gente calcular a média. Concorda? Sim, Se calcularmos a média, nós vamos saber aquele que tiver maior média, esse vai ser o aluno que obteve o melhor rendimento. Então, vem comigo aqui na cartela, aqui do lado aqui, que o professor vai te apresentar aqui as médias das notas da Laura. A Laura tirou 6, 7 e 8, isso nas 3 avaliações. Olha como ficou. Média. A média é a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Então, 6 mais 7 mais 8 dividido por 3, nós temos então aí 21 sobre 3. Ah, mas 21 sobre 3 é 7. Beleza, já sabemos a média da Laura. É possível que a Laura tenha sido a melhor aluna? A média deu 7? Bora ver a nota do Matheus? Matheus tirou 4 na primeira, 7 na segunda e 10 na terceira nota. Olha só. Mas qual foi a média do Matheus, hein? Olha só eu. A média, 4 mais 7 mais 10, claro, notas somadas dividido pela quantidade de notas, Então, 21 sobre 3. E aí, olha só, alunos, a média do Matheus também deu 7. E aí? Eu já posso afirmar, então, que os dois tiveram o mesmo rendimento? Só a média me garante que eles foram realmente eficientes na mesma proporção? Bom, aí que eu vou dizer para você que existe um momento em que a média não define um conjunto de dados perfeitamente. Nesse caso, ela nos dá que os dois tiraram a mesma média, mas tu observa que as notas foram, assim, bem tanto diferentes uma das outras, Então, alunos, para resolver situação como essa, quando a média por si só não consegue analisar um conjunto de dados, é que para isso existem as medidas de dispersão, certo? E quais são elas, professor? Quais são essas medidas de dispersão? Vem comigo que eu vou te mostrar todas elas aqui de uma forma bem sucinta e bem compreensível. Veja só, a primeira que eu tenho para te falar é o que nós chamamos de amplitude. O que é a amplitude? Bom, definição. Essa medida de dispersão é definida como a diferença entre a maior e a menor observação de um conjunto de dados. Bem tranquilo, Pega a nota maior, subtrai o da menor, e essa diferença aí é a amplitude. Tudo bem? Bora continuar, porque tem outra medida de dispersão que eu também quero te mostrar. É o que nós chamamos de desvio absoluto. E o que é esse desvio absoluto, professor? Vou dizer para você, O desvio absoluto é uma medida estatística que nos ajuda a entender o quão dispersos estão os valores de um conjunto de dados em relação à sua média. Olha só,
em relação à média, já vai dizer quanto está disperso, qual é a dispersão existente aí nesse conjunto de dados. Esse é o desvio absoluto. Mas tem outro tipo de desvio também que a gente faz análise nesses conjuntos de dados, meus queridos alunos, que nós chamamos de desvio médio. O desvio médio, por definição, ele é uma medida estatística que representa a média das diferenças entre cada valor de um conjunto de dados e a média aritmética desses dados. Ai, professor, agora o senhor falou tanta coisa, eu já não entendi mais nada. Vou repetir rapidinho para ti de novo. Desvio médio é uma medida estatística que representa a média das diferenças entre cada valor de um conjunto de dados e a média aritmética desses dados. Meu querido aluno, se você ainda não entendeu, só espera mais um pouquinho, porque eu vou mostrar isso aqui na prática para você, como que isso acontece, tá bom? Porque tem mais uma medida de tendência, de medida de dispersão, que eu também quero falar para você, e ela é o que nós chamamos de variância. O que é a variância, hein? Por definição, a variância ela é a média dos quadrados de cada desvio absoluto. É a gente pensar mais ou menos assim, ó, que dado um conjunto de dados, a variância ela vai ser a medida de dispersão que vai mostrar para a gente o quão distante cada valor desse conjunto está do valor médio. Tá bom? Quão distante? Ela vai caracterizar essa distância entre os valores e a média. Tudo bem? Mas tem mais uma medida de dispersão. Professor, mais uma. Sim, mais uma. Desvio padrão. O cálculo do desvio padrão é feito a partir da raiz quadrada positiva da variância. Ou melhor, a raiz quadrada da variância. Tá bom? Então, se nós já sabemos o valor da variância, para calcular o desvio padrão é bem tranquilo. É só extrair a raiz quadrada. Tá bom? E o que é que demonstra para a gente, então, esse desvio padrão, hein? Ele mostra a variabilidade dos dados, quer dizer, quanto maior o desvio padrão, mais dispersos os valores estão. Quanto menor, mais próximo esses valores estão da média. Tá legal? E tem mais um ainda. Tem mais um. Vou falar para você. Marca bem aí na cartela aí, ó. É o que nós chamamos de coeficiente de variação, que simbolicamente representa por CV, tá bom? É uma medida estatística que expressa o desvio padrão como uma porcentagem. Olha só, é que a medida de dispersão, existe ainda uma condição que nós podemos representá-la em percentual. Isso ajuda também na compreensão daquela análise, tá bom? Então, coeficiente de variação, que nós representamos pela letra C, por CV, né? Desvio padrão dividido pela média, multiplicado por 100. Tudo bem? Bom, bora continuar, porque agora vamos fazer cálculos, e nesses cálculos nós vamos aí identificar todos esses termos, né, que nós tratamos até aqui. Tá bom? Então vem aqui comigo numa cartela que o professor vai trazer um cálculo aqui para você. Muito bem, meus queridos alunos. A primeira medida de dispersão que eu falei para você é o que nós chamamos de amplitude. Lembrando que as medidas de dispersão são parâmetros estatísticos que nos ajudam a entender o quanto os valores de um conjunto de dados variam em relação à média. Tudo bem? Então, vamos calcular aqui a amplitude, que nada mais é do que a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto de dados. Esse aqui é muito fácil, presta atenção. Qual é a maior nota? No nosso caso aqui, 8, né? Menor nota, 6. Amplitude, valor máximo, é o maior dividido pelo menor. Então, no nosso caso, a gente vai ter aqui, ó, 8 menos 6, que é igual a 2. Essa é a amplitude da nota da Laura. Ah, mas tu lembra no início da nossa conversa que eu falei que tinha 2 alunos, né? Um era a Laura, outro era o Matheus? Então, bora ver a amplitude do Matheus? Como é que ficou? Bom, já sabemos que é maior pela menor, bora tirar aqui, ó, maior nota, 10. Menor nota, 4. Amplitude, 10 menos 4. Então, temos aqui que a amplitude é igual a 6, certo? Então, calculamos aí a amplitude. Isso mostra, ó, que as notas do Matheus são mais dispersas do que a nota da Laura, tá bom? Perceba que a amplitude do Matheus é 6 e a amplitude da Laura
é 2. Já começa a perceber que as notas do Matheus estão bem mais dispersas em relação à média, tá legal? Mas tem outras medidas de dispersões que o professor falou para você, né? E a gente vai ver agora, porque vamos ver aqui passo a passo como que a gente calcula essas medidas de dispersão. Lembrando que lá no nosso início da nossa conversa, a gente já sabe que a média, tanto do Matheus quanto da Laura, essa média, ela é igual a 7, tá legal? Então, vamos aqui, ó. Laura, as notas foram 6, 7 e 8, certo? E a média da Laura, vou só colocar aqui para a gente lembrar, a média da nota da Laura era igual a 7, certo? Para determinarmos o que nós chamamos de desvio absoluto, né, que nada mais é do que o desvio absoluto é medir o quão esses dados estão espalhados em relação à média, né? Então, para calcularmos esse desvio absoluto, a gente vai calcular, pessoal, da seguinte maneira, presta atenção, a gente vai calcular em módulo a diferença entre cada nota e a média, tá bom? Em módulo. Lembra, em módulo, toda resposta em módulo, a resposta é positiva, tá bom? Então, bora pensar assim, ó. Vamos pegar cada nota, então 6, e vamos subtrair da média da Laura, que a média é 7. Fazendo 6 menos 7, pessoal, a resposta é menos 1, tá bom? Mas como é em módulo, a resposta aqui vai ser 1 positiva. A gente vai desconsiderar se a resposta for negativa, tá legal? Então, o primeiro desvio absoluto é igual a 1. Bora ver o outro? Em relação à outra nota, vamos ter 7 menos 7. Em módulo, 7 menos 7 é 0. Continuando, vamos só melhorar aqui porque é um ponto e vírgula, aqui tem que separar um termo do outro. Continuando, vamos fazer agora em relação à última nota, a terceira nota, que era 8. Em módulo, 8 menos 7. Como resposta, nós vamos ter que a resposta de 8 menos 7 é igual a 1. Tudo bem até aí? Então, marca bem o que o professor falou. O desvio absoluto, nós temos 3 desvios. Um dos primeiros desvios, a resposta é 1, depois 0, né? E depois 1. Certo? Agora, já calculamos o desvio absoluto. Tudo bem? Bora calcular agora o desvio médio? Bom, pensando agora no desvio médio, ele é a média das diferenças absolutas entre cada valor do conjunto de dados e a média. Bom, alunos, nós já temos o valor de cada desvio absoluto, certo? É só a gente pegar aqui e somar. Você vai botar aqui dentro de um parênteses, ou vou pegar o pincel vermelho. Vamos colocar no parênteses, ó. Vamos somar vamos somar os desvios absolutos. 1 mais, qual é o outro desvio? 0, né? Mais o outro desvio absoluto, 1. Vamos dividir por 3. Por que por 3? Porque são 3 notas, tá bom? Vamos calcular a média da soma dos desvios. Esse é o cálculo do desvio médio. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter 1 mais 0 é 0, mais 1, 2. Vamos ter 2 sobre 3. Tudo bem? E a professora vai fazer aqui na calculadora, esse 2 sobre 3, só para a gente comparar aqui direitinho. 2 dividido para 3. 2 dividido para 3, como resposta, nós temos 0,66666. Tudo bem? Bom, para esse efeito de cálculo, vamos considerar 2 sobre 3 como um valor aproximado a 0,67. A gente vai escrever 0,66666. Tudo bem? Então já podemos dizer que o desvio médio da nota da Laura é 0,67. Tá legal? Bora calcular agora a variância. A variância mostra, olha só, ela mostra o quanto os dados variam em relação à média. Para calcular a variância, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos elevar cada desvio absoluto ao quadrado, e calcular sua média. Olha como é que vai ficar. Ó, o desvio absoluto é 1, 0 e 1. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Olha só para cá. Nós vamos pegar aqui, ó, 1 ao quadrado, certo? Mais, vamos fazer um sinal de mais aqui, né? 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. E vamos dividir por 3. Temos, então, 1 ao quadrado, vou colocar aqui, ó. 1 ao quadrado é 1, mais 0 ao quadrado é 0, mais 1 ao quadrado, que é 1. Dividido por 3, como resposta vamos ter 2 sobre 3 novamente, né? Então, 2/3. Dividindo 2/3, a gente já fez ainda agora, não foi? 2 dividido por 3 é 0,666, que vamos considerar um valor aproximado de
0,67 também. Então, dito isto, temos aqui, vamos ter que o valor é aproximado a 0,67. Ah, pessoal, sempre o desvio padrão, desvio médio e a variância vai ter o mesmo valor? Não, tá, pessoal? Isso foi uma mera coincidência, tá bom? Bora calcular o desvio padrão? Agora, presta atenção, galera. Presta atenção que eu vou falar do desvio padrão. Desvio padrão, coeficiente de variação é muito tranquilo, ó, porque ó, o desvio padrão, ele será a raiz quadrada da variância. Olha só, que legal. Já calculou o valor da variância, então é só calcular a raiz quadrada dessa variância que nós vamos ter aí o valor desse desvio padrão. Tranquilão, né? Vem aqui, ó, como é que fica? Qual é o valor da variância? 0,67. Então, o desvio padrão, raiz quadrada de 0,67, que é igual, dentro dessa calculadora, 0,67 raiz quadrada. 0,818553. Perceba que vamos arredondar agora para 0,82, porque o nosso terceiro dígito após a vírgula é 8, tá bom? Então, 0,81 arredondando, vamos arredondar para 0,82, tá legal? Então, vem aqui, ó, 0,82, certo? Bom, você vai colocar aqui como aproximado, né? Porque a gente aproximamos o valor lá, né? Da raiz da variância, né? Então, nós vamos ter que colocar aqui o símbolozinho aqui, ó, de aproximado, certo? E aí, pessoal, vamos calcular agora o coeficiente de variação. Mas olha o que é o coeficiente de variação. Ele é o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Presta atenção, o desvio padrão é 0,87, certo? Então, ó, desvio padrão. Ah, os coeficientes de variação, nós demos um símbolo para ele, não foi? Representado pela letra CV, né? Então, o coeficiente de variação, ele é o desvio padrão, né, dividido pela média. Ah, vou colocar aqui DP para desvio padrão também, tá bom? Variância, vou colocar aqui V, para lembrar a variância. Enfim, bora continuar nosso cálculo. O coeficiente de variação ele vai ser exatamente igual ao desvio padrão, que nós já sabemos que ele é 0,82. Vamos pegar esse valor e vamos dividir por 7 e multiplicá-lo por 100. Esse vai ser o nosso valor do coeficiente de variação. Certo? Bora lá na nossa calculadora? Vamos lá então. 0,82 dividido por 7 e vamos multiplicar por 100. Resposta: 11,71. 11,71. Certo? Bom, fizemos aqui ó, o cálculo do desvio padrão da Laura, dos desvios absolutos, né? Perdão. Do desvio absoluto da Laura, do cálculo do desvio médio, cálculo da variância, né? E também do coeficiente de variação, certo? Vamos lembrar, desvio absoluto, desvio médio, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Tudo bem? Tudo da Laura. Agora, bora fazer do Matheus, ver como é que ficou, porque depois nós vamos fazer essa comparação para entender quem foi o melhor. Lembra que lá no começo da nossa conversa, a média não dizia quem era o melhor, né? Porque os dois tinham a mesma média, né? Então, nós estamos fazendo tudo isso para a gente provar quem foi o aluno que teve o melhor desempenho, né, nessas avaliações. Tudo bem? Bora, Laura, vem comigo aqui para nós calcular aqui os desvios absoluto, o desvio médio, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação do Matheus. Lembra que a média, tanto do Matheus quanto a da Laura, era 7, né? Então, vamos lá. Calcular o desvio absoluto primeiro, lembra? É o módulo, né, da diferença entre as notas e a média. Então, módulo 4 menos 7, nós vamos ter aqui como resposta 3, tá legal? Porque é em módulo. Depois, ó, a outra nota, 7 menos 7. Como resposta, nós vamos ter 0. E depois o outro desvio absoluto vai ser a última nota, que foi 10 menos 7, que foi a média. 10 menos 7, a resposta é 3. Daí nós temos ó,
os desvios absolutos do Mateus. Só vai circular aqui porque tu percebe que a gente vai utilizar esses desvios para resolver as outras situações, tá bom? Agora vamos calcular o desvio médio. O desvio médio, ele é a soma, para lembrar, ele é a soma dos desvios absolutos dividido pela quantidade de nota. No nosso caso aqui, ó, nós tínhamos 3, 0, 3. Então, bora somar? 3 mais 0 mais 3 e vamos dividir pela quantidade de nota, que é 3. O cálculo do desvio médio. Pegamos os desvios, 3 mais 0 mais 3, tudo bem? 3 mais 0 é 3, mais 3 é 6. Então, ficamos aqui ó, com 6 dividido por 3. Que como resposta, nós vamos ter 6 dividido por 3, que é 2. Então, nós podemos dizer que o desvio médio das notas do Mateus é igual a 2. Você vai marcar aqui, tá bom? O desvio médio do Mateus é 2. Mas e a variância? A variância, meus queridos alunos, nada mais é do que a média da soma dos quadrados dos desvios, né? Que vai ficar da seguinte maneira. Vai ficar... Quanto é cada desvio? Um é 3, outro é 0 e o outro é 3. Então, nós vamos ter aqui, ó, 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Dividido por quanto? Dividido pela quantidade de notas, que são, na verdade, 3. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter aqui, ó, tá aqui 3 ao quadrado, que é 9, mais 0, mais 3 ao quadrado, que é 9, e isso aqui está dividido por 3. Fazendo o cálculo, 9 mais 9 são 18, 18 dividido por 3, resposta 6. Certo? Então, a variância do Mateus é 6. Percebe? Está dando um número bem grande aí, né? Mas e o desvio padrão, professor? Como é que a gente calcula? Desvio padrão, ó, vou representar assim pela letra D, ele vai ser somente a raiz quadrada da variância. Raiz quadrada do V. Eu vou dar nome para ele aqui, tá? Da variância, então vai ser raiz quadrada. O professor vai apagar bem aqui. Onde eu quero xixi. Variância, desvio padrão. Desvio padrão, ele é, na verdade, a raiz quadrada da variância. Já sabemos que a variância é igual a 6, então o desvio padrão será a raiz quadrada de 6. Mas quanto é a raiz quadrada de 6 mesmo, hein? Vamos ver na calculadora? 6 raiz quadrada. 2,40, ou melhor, 2,449. Então, consideramos arredondar para 2,45, certo? Então, o nosso desvio padrão é 2,45. Aproximadamente, né? Então, vamos botar aqui, ó, aproximadamente. Ok? E aí, falta a gente calcular o coeficiente de variação, que é o tal CV, né? Aqui na nossa aula. Então, coeficiente de variação, ele é calculado fazendo o desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Desvio padrão dividido pela média multiplicado por 100. Então temos aqui, ó, 2,45 dividido, tá o símbolo da divisão mesmo, dividido por 7, certo? Multiplicado por 100. Fazendo esse cálculo, nós vamos ter, cadê a nossa calculadora? Vamos lá na nossa calculadora, 2,45 dividido para 7, multiplicado por 100, temos aqui como resposta 35. Como nós estamos usando, né, a ideia de aproximação, então aproximadamente 35%, porque o coeficiente de variação ele é dado em percentual. Só para o professor verificar um detalhe aqui na nossa última cartela, coeficiente de variação 11,71%, tá bom? Porque o coeficiente de variação ele é dado em percentual. Ok? Muito bem, pessoal. Agora a gente vai fazer uma pequena análise aí, né, dos dados que a gente resolveu aqui, tá bom? Ó, eu vou mostrar para você uma tabela, e nessa tabela a gente tem todos esses valores, e aí agora a gente vai poder dizer quem era o melhor, se era a Laura ou se era o Mateus. Mas agora a gente vai dizer isso com base nos
coeficiente de variação, que a gente calculou tudo aqui, ó, nas medidas de dispersão, que a gente calculou e com base nessas medidas, a gente vai conseguir dizer qual aluno foi melhor. Tá legal? Veja só a tabela aqui com todos os dados. Bom, temos aí, ó, a Laura, né, desvio absoluto 1, 0 e 1, Matheus 3, 0 e 3, desvio médio 0,67 da Laura, enquanto o Matheus 2. Variância 0,67 para a Laura e 6 para o Matheus. Desvio padrão da Laura 0,82 e Matheus 2,45. Coeficiente de variação da Laura 11,71, olha, bem pequeno, em relação ao do Matheus, que foi de 35%, 11,71%, e do Matheus 35% aproximadamente. O que nós podemos dizer diante disso tudo, né? Quem foi melhor? Bora pensar agora? Olha o que eu vou dizer para você. As notas da Laura estão mais próximas da média do que as de Matheus, certo? Percebo aí, pelo desvio absoluto, ele nos ajuda a ter essa percepção. As notas da Laura têm desvio menor, desvio absoluto menor, quer dizer que está mais próxima da média, tá bom? Outra coisa que podemos dizer, ó, que Laura tem menor desvio médio, certo? Isso mostra, né, maior consistência nas notas, uma maior regularidade, como podemos dizer. Olha a variância da Laura 0,67 e do Matheus 6. O que isso quer dizer, trazendo para a linguagem da matemática? A variância de Laura é menor, indicando uma menor dispersão nas notas da Laura. Olha outra situação, o desvio padrão de Matheus é superior ao da Laura, muito superior. O da Laura 0,82, do Matheus 2,45. Confirma que as suas notas, que as notas do Matheus, estão mais dispersas em relação à média. Tudo bem? Então, e ainda o coeficiente de variação. Olha o que ele vem dizer para a gente. O coeficiente de variação da Laura está em torno de 11,71%. E do Matheus, 35%. O que mostra? Mostra que as notas da Laura têm mais consistência, certo? Bom, meus queridos alunos, falei tudo isso para você, né? Começamos aqui a nossa conversa para entendermos quem era o melhor aluno em desempenho, quando comparamos o Matheus e a Laura, e nós percebemos que os dois alunos tinham a mesma média. E aí nós fizemos os cálculos, aplicamos os cálculos das medidas de dispersão, certo? Calculamos o desvio absoluto, o desvio médio, variância, desvio padrão e o coeficiente de variação. E aí nós percebemos, com esses dados, nós conseguimos apontar que o rendimento da aluna Laura foi melhor do que o rendimento do aluno Matheus. Tudo bem? Teve mais consistência, foi um rendimento mais linear, certo? Então, meus queridos alunos, era tudo isso que o professor tinha para trazer para você no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, que você tenha compreendido, tudo bem? E aguardarei vocês para uma próxima aula, para um próximo encontro.